Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, vamos falar hoje um pouco mais como que acontece esse acompanhamento cognitivo para emagrecimento. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando, nos seguindo nas redes sociais. E se caso você tenha alguma dúvida sobre algum assunto aqui tratado, falado, que possa nos perguntar, tá? Estamos aqui à disposição para tirar dúvidas e ajudar você que tem esse propósito de emagrecer, de continuar magro, de ter uma melhor qualidade de vida, de poder realizar coisas que você sempre sonhou durante sua vida. O assunto de hoje é o que eu acho primordial para o emagrecimento e é onde a maioria das vezes, erra. Esse assunto são 4 coisas que nós vamos falar hoje. E se você conseguir modificar os seus pensamentos, ter isso em mente, esses 4 assuntos, você com certeza vai emagrecer e continuar magro o resto da sua vida, né? Conseguindo assim controlar esse excesso de peso, conseguindo controlar a sua ansiedade e modificando o seu comportamento. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho aqui. O que é a obesidade? Todo mundo sabe que o que faz a gente ganhar peso, né? Não vamos nem falar de obesidade. O que faz a gente ganhar peso? Todos nós sabemos que é consumir mais do que gastamos. Ou seja, você consome mais caloria do que você gasta. Isso te dá um balanço energético positivo que vai ao longo do tempo acumulando gordura. Esse processo é um processo lento. Do mesmo jeito que a gente vai frisar aqui. Esse nosso acompanhamento cognitivo é um processo lento. É uma coisa que você vai modificar os seus hábitos, modificar os seus comportamentos e ele vai ser para a vida toda. Então não é uma coisa de um dia para o outro, não é um milagre. Você vai dormir gordo, acordar magro. Como também não foi um milagre você dormir magra e acordar com mais peso. Então, se você está consumindo mais alimentos e gastando menos energia, você vai adquirir peso. Então, o que se faz necessário? Mudar o seu pensamento em relação a essas duas coisas. Para isso, é primordial esses 4 assuntos que eu vou tocar hoje aqui nesse vídeo, que você tenha em mente de como funciona. Onde a maioria das vezes nós erramos porque nós paramos somente no primeiro passo. Esses 4 assuntos que nós vamos falar hoje são meta, propósito, valores e crenças, entendeu? Repetindo, meta, propósito, valores e crenças. Nós trabalhamos muito com meta. Aí que está o grande erro. Hoje a maioria dos programas que a gente vê fala assim, emagreça 10 quilos em 15 dias. Emagreça, tome isso que você vai perder 15 quilos em um mês. Isso é só metas. Estão trabalhando só com metas. As metas nós vamos atingir. E aí? Pergunto a você. Depois que você atingiu a meta, o que acontece? Então isso é muito importante. É isso que faz com que as pessoas, depois que atingem a meta, elas parem. E aí volta todo o processo de engordar. Como a gente falou aqui, esse processo de emagrecimento tem que ser um processo lento. Por quê? O seu corpo tem que ir se adaptando. O seu metabolismo basal, mais para frente nós vamos explicar em outros vídeos, ele tem que ir se adaptando. O seu cérebro tem que se adaptar à quantidade de caloria que ele está consumindo, que seu corpo, que você está consumindo. Então tudo é um processo lento para que possa trabalhar tudo conforme. Então vamos falar aqui um pouquinho hoje de meta. A meta é o quê? É onde a gente quer chegar. Essa meta, o que hoje no coach, fala muito sobre smartização de meta. O que quer dizer isso? Ela tem que ter 5 coisas, uma meta. Ela tem que ser específica. Uma meta precisa ser específica. Eu tenho que saber o que eu quero. Olha, eu estou com 160 quilos. Eu quero perder 30 quilos. É uma meta específica. Você especificou. Então, toda meta tem que ser específica. Se você não sabe o que você quer, para onde, você não vai saber para onde você vai. Outra coisa que a meta precisa ter, ela tem que ser mensurável. Quanto mais você puder mensurar, ou seja, colocar, eu quero perder tantos quilos, eu quero emagrecer tantos quilos, eu quero comprar tal carro. Quanto mais você mensurar essa meta, mais fácil é de você atingir. Quando a gente não tem noção do que a gente quer, a gente não consegue fazer nada. Então, é principal para você saber detalhar o que? Mensurar essa meta. Então, eu quero perder 20 quilos, eu quero emagrecer 10 quilos. Outro ponto principal numa meta é ela ser atingível. Aí é o grande erro que a gente entra, já começa por aí. Às vezes a pessoa está com 120 quilos, ela quer perder 60 quilos.
sonho grande demais, né? Você até consegue perder os 60 quilos, mas isso vai te trazer vários transtornos, como problemas de saúde, como tristeza, depressão, muitos outros transtornos que depois você não vai conseguir manter essa meta. Então, a gente tem que ser o quê? A meta tem que ser atingível, de forma correta, né? Você detalhar ela passo a passo. Outra coisa que a meta tem que ser realizável. Ela tem que ser realista para você. Ela tem que ter significado na sua vida. Uma meta sem significado, né, você atinge e abandona. Se aquilo não tiver significado para você. E por último, ela tem que ser temporalizada. Você tem que ter um tempo para realizar, para chegar a tal meta. Quando é isso, a gente fala que a meta é o que? Inteligente. Quando você tem esses 5 itens na sua meta, você tem uma meta inteligente. É onde você vai conseguir atingir aquela meta, é o primeiro passo. Então, se eu coloco assim, ó, eu peso hoje 120 quilos, eu quero perder 20 quilos, dá quase em torno de 18% do meu peso. É uma meta específica, especifiquei o que eu quero. Ela é mensurável? Eu mensurei. Necessito emagrecer 20 quilos. Ela é atingível? Eu não estou pensando demais. Ela é realizável? Sim. Tem significado para mim? Tem, porque eu vou melhorar minha saúde, eu vou poder brincar com meus filhos, eu vou abandonar o remédio tal que eu tomo, eu vou controlar a minha ansiedade, eu vou melhorar o meu sono, que eu não estou conseguindo dormir. E ela é temporalizada? Eu vou perder esses 20 quilos dentro de 3 meses, 4 meses. Agora, se você põe assim, eu quero perder isso em 1 mês, não é uma meta inteligente. Você perder 18% do seu peso em 1 mês vai te exigir muito sacrifício, vai te adoecer. Então, por aí que a gente tem que ver. E como que nós vamos fazer com essa meta? Essa meta ela tem que ser curto prazo, médio prazo e longo prazo. O que acontece normalmente é que a gente trabalha só com uma meta de curto prazo. A gente pensa só naquilo que a gente quer perder de imediato. E não como manter. Como eu quero me ver daqui a 5 anos? Como eu quero estar de saúde daqui a 5 anos? O que eu quero estar fazendo daqui a 5 anos? Então você tem que colocar uma meta de curto, lógico, vou começar hoje. Daqui a 1 mês eu quero estar com 5 quilos a menos. Daqui a 2 meses com 10. Daqui a 3 meses com 20, entendeu? E assim você vai. Então são metas, tem que ser de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Mas pessoal, isso é muito sério. Existem vários tratamentos te vendendo por aí, querendo que você perca muito peso de uma hora para outra e depois. Né? Aí que está o grande erro. Você até atinge essa meta. Depois de atingir a meta, onde a maioria dos tratamentos para. É fácil atingir a meta? Não muito. Mas se você se esforçar um pouquinho, você consegue. E depois? Eu quero emagrecer 15 quilos. Eu cheguei nos 15 quilos. E aí? Aí é o segundo assunto que nós vamos falar hoje. Que é muito importante, que é de essencial. Onde a maioria das pessoas erram. Por quê? Elas param no primeiro. Né? Primeiro ponto que é o quê? Que é as metas. Vem agora o quê? Os propósitos. Qual o propósito que eu tenho de emagrecer? Você já fez essa pergunta? Propósito tem que ser uma coisa duradoura. Uma coisa que vai te dar brilho nos olhos. Que é uma coisa permanente. Uma coisa que está ali, mais profundo dentro de você. Porque às vezes as pessoas querem emagrecer 20 quilos para passar o Réveillon. E depois do Réveillon? O que você vai fazer depois que você virar o ano? Aí você abandona, não. Então o propósito, se você está cansado de emagrecer e engordar, você tem que começar a trabalhar agora com os propósitos. Qual o propósito que eu tenho para emagrecer? Tem que ser uma coisa mais profunda na sua vida, porque é esse propósito que vai fazer com que você mude os seus pensamentos, vai fazer com que você mude o seu comportamento em relação à prática de atividade física e à alimentação. Esse propósito vai fazer com que você busque felicidade naquilo que você está praticando. Ele vai levar você a trabalhar os seus pensamentos, a trabalhar a causa
de você estar engordando e não a consequência. Hoje a gente vê que a maioria das pessoas estão aí trabalhando as consequências do ganho de peso e não a causa. Como a gente já falou no vídeo passado, comer não é automático. Praticar exercício não é automático. São coisas que vêm precedidas de pensamento. São coisas que vêm precedidas de gatilhos. Então, quando eu trabalho somente essas duas coisas, sem modificar o pensamento que me leva a fazer elas, eu estou trabalhando somente as consequências daquele pensamento e não a causa. E quando você define bem os seus propósitos que você quer, você vai estar começando a trabalhar as causas daquilo. As causas de você estar ganhando peso. Olha como é que é muito interessante isso. A gente vê que o engordar, a maioria das vezes, a maioria das pessoas, não quer dizer, engordam por quê? Por questões comportamentais. Se você começar a trabalhar, a modificar esses comportamentos através da mudança dos seus pensamentos, você vai conseguir emagrecer e permanecer magro. E é como? Trabalhando os seus propósitos. E como que eu vou definir esses propósitos? Veja bem, existe uma coisa na PNL, na programação neurolinguística, que fala sobre sistema de ativação reticular. O que é isso? Esse sistema ele funciona como uma antena, direcionando o nosso cérebro para aquilo que nos chama a atenção. E isso é comprovado que nos chama a atenção. É algo que mexe com as nossas sobrevivências, algo que é vital para você. Algo novo nos chama a atenção, ou algo que tem um significado emotivo para a gente. Você já pode perceber quando você compra uma calça que você gosta muito, que você sai na rua, você vê todo mundo com aquela roupa. Ou você compra um carro, aí de uma hora para outra parece que todo mundo só tem aquele carro andando na rua. Isso é por quê? Porque a compra daquele carro, a compra daquela roupa foi algo emotivo para você. Então, para você continuar no seu processo de emagrecimento, para você continuar fazendo as coisas que estão te levando a emagrecer, você tem que ter esse propósito. E esse propósito tem que te trazer felicidade. Esse propósito, ele tem que ter significado emotivo para você. Então, qual é o seu propósito para emagrecer? E isso, outra coisa, dentro desse sistema de ativação reticular, muito interessante, é o que? Quando a gente, durante o nosso trabalho, a gente pede aos clientes para que ele anotem as vantagens, os propósitos que ele tem para emagrecer. E ele começa a imaginar aquilo. Olha, eu quero ter uma qualidade de vida melhor, eu quero poder sair, passear, andar, dormir. E ele começa a visualizar aquilo. E isso vai ativando o cérebro dele. Entendeu? E com aquilo ele vai conseguir ter prazer e mudar aqueles comportamentos que estão atrapalhando ele de ter esses prazeres. Outra coisa agora que nós vamos falar, que também é muito importante, e que esse propósito tem que estar ligado aos valores. Se o propósito não estiver concluente com os valores que a gente tem, com as nossas crenças, a gente não consegue mudar os nossos comportamentos. E o que vem a ser valores? Valores nada mais é o que é importante para você. É o que te motiva a agir e a não agir também. Os nossos valores que vão fazer com que a gente faça determinada coisa, que a gente tenha determinado comportamento. Mas eles também impedem muito da gente fazer. E, normalmente esses valores a gente vai adquirindo quando a gente é até os 8 anos de idade, mais ou menos, que a gente fala que é a fase da gravação, você grava tudo que seus pais, aquele ambiente familiar, tudo você vai gravando aqueles valores. Os valores são família, saúde, educação. Depois passa a parte da modelagem, quando a gente entra na pré-adolescência, até mais ou menos 20, os 14 anos, por aí. Então você vai modelando o quê? Aquele grupinho que você começa a participar. Ali você vai pegando alguns valores, vai modelando. E por último é a fase da socialização, que é quando você vê os seus valores afetam os seus relacionamentos. Quando você sente que os seus valores vão afetar os seus relacionamentos. É onde você define os seus valores. Esses valores
tem que estar dentro dos seus propósitos. Como assim, Gabriel? Bom, vamos imaginar que você começa a praticar uma atividade, só com um valor primordial para você e a sua família. Então você não abre mão de ficar com a sua família determinada hora, determinado dia. Se aquele tipo de exercício vai te tirar, vai afetar esse seu valor, você não vai fazer ele. Por quê? Porque ele não vai estar te trazendo, aquele comportamento não vai estar te trazendo felicidade. Estão conseguindo entender? Então, esse valor tem que estar em sintonia com o seu propósito. O seu propósito tem que ser um propósito profundo, íntimo. Então, se você quer emagrecer, eu quero emagrecer para poder ir numa festa. É uma coisa muito simples. Você consegue ir depois. Será que você está gostando de ficar nesse efeito sanfona? De engorda, emagrece? Ou a sua vontade é emagrecer e permanecer, não só naquela festa, como em todas as outras festas, a ter uma melhor qualidade de vida? Então, se você tem vários motivos que te levam a querer emagrecer, tem vários propósitos, que são coisas mais profundas, coisas que mexem com você, que trabalham o seu motivo, e ele tem que estar dentro dos seus valores. Então, para isso, você tem que aprender a trabalhar os seus valores, a identificar quais são os seus valores de vida. Meu valor é a família, meu valor é o trabalho, né? É outra coisa. Muitas vezes o valor nosso é trabalho. Então a gente acha que tem que trabalhar 15 horas por dia, senão a gente não está sendo competente. Então, os valores têm que estar congruentes com o seu propósito e junto com a sua meta, para que você venha obter êxito. E por último, nós vamos estar aqui falando sobre as crenças. Quais são as crenças? O que são crenças? Crenças são convicções. Dentro da terapia cognitiva, que é a minha área de formação psicológica, né, a gente crê o quê? Que o nosso modelo mental, ele acontece como? Existem os pensamentos automáticos, as crenças intermediárias ou as crenças centrais. Essas crenças, esses pensamentos automáticos, a gente define como que é algo que vem na sua cabeça. O tempo todo na sua cabeça você está pensando algo. Muitas vezes você não se dá conta de quais sejam esses pensamentos, mas ele sempre vem acompanhado de uma emoção, então você identifica muito pelas emoções que você sente. Já viu algumas? Vocês já perceberam isso? Que às vezes você está sentado ali, e uma hora começa a dar uma angústia e você não sabe de quê, entendeu? Então, esse é o básico do modelo mental. Depois dele vem as crenças centrais. O que são? São as preposições, a razão. Como a gente falou aqui, se o meu valor é trabalho, muitas vezes está ligado à crença de que se eu não trabalhar muito, eu não sou competente. Se eu não ficar 15 horas por dia trabalhando, 20 é muito, né? É uma brincadeira. Mas se eu não ficar 12, 15 horas trabalhando, eu não sou uma pessoa competente. Isso porque você tem como prioridade na sua vida, como valor na sua vida o trabalho. Esses valores, pessoal, esqueci de falar lá atrás, eles podem ser reajustados. Eles podem mudar de prioridade. Não é algo fixo, não. Você tem eles, mas ele hoje pode não ser a sua prioridade. De repente, com alguma ocasião que acontece na sua vida, você muda o valor seu. Hoje nós estamos vivendo aí uma pandemia devido ao Covid-19. Muita gente já mudou seus valores. Começaram a valorizar mais a família, começaram a valorizar mais a saúde, tem procurado, né, praticar exercício. A gente tem visto grandes pessoas aí procurando, né, aumentando, né, querendo saber mais sobre prática de atividade física, sobre saúde. Então, os valores eles vão trocando. Você não vai perder esses valores que foram criados, que te levam a agir, né? Mas eles vão trocando de prioridade dentro da sua vida. Agora, voltando lá, as crenças centrais são isso, são crenças o quê? Que são razão e proposição. Se eu não fizer isso, eu não vou sair bem aqui. E as crenças centrais, que é a principal, que as que vêm são as mais profundas, que a gente nem questiona elas. Essas crenças, elas podem ser limitantes, que te impedem de fazer as coisas, ou desafiadoras, que te levam a praticar as coisas, né? Muitas vezes, a gente tem umas crenças limitantes, umas crenças de incapacidade, umas crenças de falta de valor,
umas crenças de que ninguém me ama. E isso interfere lá na execução da sua meta.